seguro Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido e do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro tipo você. Fala pessoal ligado no Grande Prêmio, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel e esta é mais uma edição do GP às 10. Bem, talvez um dos grandes acontecimentos dessa última semana do automobilismo, né? A gente já tá aí nesse fim de ano, que não acontece muitas coisas, são mais coisas de bastidores mesmo, nada que jornalisticamente falando seja muito relevante, coisas de pista mesmo não estão acontecendo. Porém tivemos um momento muito legal em Valência, que foi a troca, né, de Lewis Hamilton e Valentino Rossi. O Rossi pilotou a Mercedes, o Hamilton guiou a Yamaha, uma ação aí de patrocinador que foi muito interessante, promovendo aí essa troca. É sempre muito legal quando a gente vê esse crossover, né, esse mundo, esses dois mundos se misturando. Então foi realmente muito maneiro ver os dois em posições distintas e ver o quanto os dois gostaram de estarem nessa posição diferente. Então realmente um dos grandes momentos aí do automobilismo nesse ano, mesmo sendo uma ação promocional e tudo mais. Nada também que vá ter resultados assim impressionantes, mas vai que muda a mente do Hamilton, quem sabe, né? Nunca sabemos, é provável que não vai mudar. Então nesse vídeo eu resolvi relembrar alguns interessantes testes envolvendo a Fórmula 1, né? Grandes pilotos de outras categorias que tiveram a oportunidade de testar um carro da Fórmula 1 em diferentes circunstâncias também. Tem ações promocionais, testes de verdade, testes que valeram vagas, só testes tipo que sem muita relevância mesmo ali. Então vamos aí para essa pequena lista que eu montei aqui, que vai faltar gente inclusive. O primeiro nome que eu considerei na minha lista foi o Scott Dixon, né, o piloto pentacampeão da Indy, com certeza um dos maiores nomes da história do automobilismo norte-americano. Testou a Fórmula 1 uma vez em 2004, né? Na época o Dixon, que tinha acabado de ganhar o título em 2003, teve a oportunidade de guiar o Williams no circuito da Catalunha em um teste de 3 dias. Em abril de 2004 o Dixon teve essa oportunidade e foi muito bem, inclusive. Acho que no terceiro dia, que foi o dia que ele teve mais tempo de poder pilotar o carro, conseguiu ficar à frente do Ralf Schumacher, que foi o titular da Williams naquela temporada. E como naquele estágio o time já procurava pilotos para 2005, porque a saída do Montoya, do Juan Pablo Montoya para a McLaren estava confirmada, e o Ralf Schumacher também já negociava a saída dele para a Toyota. O Dixon foi considerado, mas por conta de um certo problema ali de dinheiro, né, o Dixon tinha um patrocinador garantido na Indy, não teria esse patrocínio na Fórmula 1, ele preferiu ficar nos Estados Unidos mesmo, e o Frank Williams apostou então em Nick Heidfeld e Mark Webber. Definitivamente não foi uma das grandes duplas da história da Williams, apesar que as últimas duplas da Williams também não estão convencendo muito, mas enfim, o Dixon teve uma chance real de ir para a Fórmula 1 em 2005, não aconteceu, e ele acabou fazendo a sua história na Indy. O segundo nome que eu decidi escolher é o próprio Valentino Rossi, né, já que não foi a primeira oportunidade que ele teve de pilotar na Fórmula 1, é a primeira vez dele na Mercedes, mas em outras oportunidades ele esteve com a Ferrari. Em 2004, no circuito de Fiorano, ele fez um teste privado, que era só da equipe, impressionou inclusive o Michael Schumacher com seus tempos, e em 2006 ele participou ali da pré-temporada ali realizada em Valência, né? Em Valência ele pilotou também a Ferrari. Era um carro modificado em relação aos dos demais competidores, né? Por exemplo, o Schumacher foi o único que tinha o carro real da Ferrari aquele ano, que eles utilizaram na temporada de 2006. O Valentino ele usou o F2004, que foi o carro do Hepta do Schumacher, mas com uma modificação de motor também para limitar a potência, já que foi o primeiro ano, né, da transição dos 2006, né, foi o primeiro ano da transição dos motores V10 para os V8. E o Valentino chegou a fazer um outro teste também em Mugello, se eu não me engano, em 2008, também pela Ferrari. E foi revelado anos depois, o contrato do Rossi com a Yamaha tinha a opção que, ao término ali de 2006, ele poderia assinar com a Ferrari, porém ele optou por renovar com a Yamaha, desistiu de mudar os rumos da carreira dele. Imagino ter sido uma decisão bem acertada. O Valentino Rossi aí, uma lenda da motovelocidade. E outra lenda da motovelocidade que também testou um carro de Fórmula 1 foi Marc Marquez. No ano passado, em 2018, o Marc Marquez sentou no cockpit da Toro Rosso de 2012.
era um carro que foi modificado, né? Tinha a pintura de 2018, mas era de 2012, que as equipes elas utilizam os bólidos usados naquele ano para fanfests e alguns testes, como o caso do Marques, também uma ação promocional guiou no circuito de Spielberg, na Áustria, o famoso Red Bull Ring. O Marques teve um carro que não tinha o DRS disponível, os pneus eram os mais duros, também tinha algumas modificações ali no motor V8, não tinha, por exemplo, o KERS, que era algo presente na temporada 2012, portanto, as fontes, né, que viram o teste, porque ele não teve seus resultados oficiais divulgados, afirmam que o tempo dele foi 10 segundos mais lento que o do Valtteri Bottas, que foi o pole daquele ano no GP da Áustria, mas convenhamos que também não é nada que seja um demérito para o Marques ele não ter ido tão bem nesse teste assim, porque o carro realmente era muito diferente dos utilizados atualmente e também é um grande piloto, foi a primeira oportunidade dele. Espero que teste novamente o Marques, não espero que ele vá para a Fórmula 1, mas espero que pelo menos tenha aí uma segunda oportunidade de teste. Quem também testou foi talvez o maior piloto de rally de todos os tempos, Sebastian Loeb, ou Loeb, pronúncia tem sempre suas mudanças. Testou 2 vezes. A primeira vez foi pela Renault em 2007 no circuito de Paul Ricard. Também um teste assim, mais uma ação promocional e tudo mais. Foi algo muito mais levado a sério. Porém, em 2008 ele sentou no cockpit da Red Bull para um teste oficial da Fórmula 1 realizado em Barcelona em novembro de 2008. Porque na época, não sei se vocês lembram, mas a Fórmula 1 passou por um processo de mudança de regulamento. Os pneus ficaram maiores, também teve uma elevação da asa traseira. Os carros foram mais parecidos, ficaram maiores de 2008 para 2009. Teve meio com um teste ali final para começar o início do processo de adaptação. O Loeb participou e não foi mal, inclusive ficou à frente de alguns pilotos da Fórmula 1 naquela oportunidade. O nome brasileiro também que representa essa lista, Tony Kanaan, que testou a BAR em 2005 no circuito de Jerez de La Frontera. Como o Tony foi campeão da Indy em 2004 pela Andretti que era abastecida pelos motores Honda, ele ganhou essa oportunidade de fazer um teste com o carro de Fórmula 1, no caso a BAR, e esse teste aconteceu em setembro de 2005. Foi mais uma forma também de premiar o Tony, nunca houve, acho que uma oportunidade dele realmente correr na Fórmula 1. O Kanaan foi bem até, para um cara que correu na primeira vez, ele ficou um pouco atrás, ele ficou atrás do piloto de testes na época da BR, que era o Anthony Davidson, mas completou mais 50 voltas, teve alguns problemas mecânicos no carro, mas foi um desempenho bem interessante. O Tony também gostou bastante dessa experiência de testar um Fórmula 1 pela primeira vez. E outra lenda da Indy que também testou foi Dario Franchitti, em 2 oportunidades diferentes. A primeira aconteceu em Jerez de La Frontera, em 1995, ele testou pela McLaren, que também não era um teste assim real, né, com o objetivo de analisar o desempenho do Franchitti ou coisa parecida. Foi um prêmio, na verdade, né, da revista Autosport, que ele tinha vencido, não lembro exatamente, era pra eu ter pesquisado isso, não lembro exatamente o ano em que venceu, e um dos prêmios era para você poder guiar um carro de Fórmula 1, então ele ganhou essa chance de testar pela McLaren. 5 anos depois, em Silverstone, testou pela Jaguar, na época ainda se recuperava um pouco de lesões que ele tinha sofrido na pré-temporada ali da Indy. O teste não foi lá dos melhores para o Franchitti, o carro mesmo era muito problemático, aquele carro da Jaguar, e as portas então da Fórmula 1 foram fechadas para ele, apenas para o Franchitti nos anos seguintes se tornar uma completa lenda, né, da Indy. Eu tenho alguns nomes aqui que eu anotei que não vai dar para falar porque o vídeo vai ficar muito grande, mas alguns nomes que merecem, é claro, uma menção. Colin McRae, que foi campeão mundial de rally em 1995, testou pela Jordan em 96 no circuito de Silverstone, né? O McRae é um dos nomes importantes do rally na década de 90. Mick Doohan, pentacampeão da MotoGP, testou pela Williams em 1998 no circuito de Barcelona, bateu, se eu não me engano, não sei se foi na primeira volta, mas ele bateu nas oportunidades iniciais que ele teve, né? Também era uma ação promocional que envolveu outro bom piloto, que é o Tommy Mäkinen, que foi campeão de rally em 1997. Esse realmente não durou uma volta, os dois pilotos não se acostumaram bem com a Fórmula 1, acabaram perdendo o controle e depois também não tiveram outra oportunidade, mas fica aí o registro. Da NASCAR, alguns nomes interessantes já testaram. Jimmy Johnson testou a McLaren de 2013 em Abu Dhabi, no ano passado. Jeff Gordon fez um swap com o Montoya, né, uma troca em Indianápolis, guiou a Williams de 2003, o carro da época inclusive. Tony Stewart fez uma troca com o Lewis Hamilton e guiou a McLaren em 2011 no circuito de Watkins Glen, e o Hamilton na ocasião guiou o carro da NASCAR. E para fechar, Hélio Castro Neves guiou a Toyota em 2002 no circuito de Paul Ricard. O Castro Neves chegou a ser considerado para correr
pela equipe em 2003, mas ele afirmou que a politicagem da equipe prejudicou bastante. Os engenheiros, inclusive, gostaram bastante do desempenho do Castro Neves e o escolhido para aquela vaga foi o Cristiano da Mata. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por ter assistido até o fim. Não se esqueça, é claro, de se inscrever no canal, deixar o seu like, assinar também as nossas notificações e eu volto daqui outro dia. Isso aí, valeu.